E aí, tudo bem, meus queridos alunos? Estou aqui para poder falar mais um pouco sobre dilatação dos líquidos, que eu comentei no videozinho lá de dilatação. Bom, vou falar isso aqui especificamente, porque de líquidos é um pouco mais cheio de detalhezinhos, tá? Mas relembrando que eu já comentei com vocês. Pessoal, vamos supor que temos aqui um recipiente de uma certa capacidade de volume inicial. E lá dentro desse recipiente, nós temos um líquido colocado lá dentro, que enche totalmente esse recipiente a uma temperatura θ inicial. O que acontece ao aumentar a temperatura de todo o sistema? Pessoal, o que vai acontecer? O líquido vai dilatar, mas o recipiente também vai dilatar. O que significa isso? Vai caber mais líquido dentro desse recipiente. E aí, o recipiente já estava totalmente cheio. Quando o líquido dilatou, ele vai derramar, ele vai extravasar, né? E aí, o volume que extravasou, eu chamo de volume aparente. Por que é aparente? Porque parte do restante do volume continuou dentro do recipiente. Mas, professor, mas ele não estava totalmente cheio? Estava. Mas o recipiente também aumentou a sua capacidade. Suponha que aqui a capacidade do recipiente era de 1000 ml. Quando aumentou a temperatura, o que aconteceu? O recipiente aumentou de tamanho, então vai caber mais que 1000 ml lá dentro. Então vai caber, sei lá, 1001 ml. Então quer dizer que se o líquido derramou aqui 3 ml, significa que ficou mais 1 ml lá dentro. Então o volume real que dilatou foi de 4 ml, vocês concordam? Porque se aqui tem 3 ml que extravasou, derramou, e aumentou a capacidade de mais 1 ml aqui dentro do recipiente, então o volume real do líquido que dilatou foi os 3 ml que derramou, mais 1 ml que ficou aqui dentro. Então esses 3 ml aqui eu chamo de volume aparente, tá bom? E o volume real mesmo que dilatou do líquido foi de 3 ml mais 1 ml, 4 ml. E o recipiente que era 1000 ml, ele dilatou para 1001 ml, né? Então quer dizer que o recipiente aumentou quanto a sua capacidade? Aumentou 1 ml, né? Cabia lá 1000 ml, aumentou para 1001. Então a variação do volume aqui foi de quanto? Foi de 1 ml, tá bom? Pessoal, cada um aqui vai ter uma equaçãozinha para se calcular. Por exemplo, ΔV do recipiente, a variação do volume do recipiente. Você pega o volume inicial da capacidade do recipiente, vezes o gama, né, do recipiente, é o material do recipiente, né, o coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente, vezes a variação de temperatura dele, né, então é no recipiente. Eu tenho aqui também o ΔV do líquido, o real, né, é o volume inicial do líquido, vezes a dilatação, o coeficiente de dilatação real do líquido, vezes a variação de temperatura, o real do líquido, tá? E o ΔV aparente, a variação do volume aparente, é igual ao volume inicial do líquido, vezes o gama aparente, né, vezes a variação de temperatura do total, de todo o sistema, né? Variação, lembra que é sempre final menos inicial. Bom, o gama aparente, você pode calcular como? Pegando o gama real, que é o gama do líquido, tá? Menos o gama do recipiente. Muitos exercícios vão dar para vocês o gama do líquido, que estava dentro do recipiente, e vai te dar o gama do recipiente, do material do recipiente. Então, como que você vai achar o gama do aparente? Pega o gama real menos o gama do recipiente. Você acha o gama do aparente. Muitas vezes, pessoal, basta você fazer só esse cálculo aqui, ó. Desde que você tenha o quê? O volume inicial, né, do líquido, que você tenha a variação de temperatura. O exercício vai te dar muitas vezes o gama do recipiente, o gama do líquido, que é o real. Então, você vai fazer real menos o recipiente. E você acha que o gama do aparente. Coloca só nessa equação aqui, ó, que você vai calcular a variação aparente. O que é a variação aparente? É o volume que derramou, tá ok? Bom, outra coisa que eu comentei também no vídeo da aula passada foi sobre a dilatação anômala da água. Vou explicar aqui de novo, ó. Pessoal, voltando lá, né? Bom, pessoal, vamos supor que aqui, ó, tem uma água que está a 4 graus Celsius, tá? Isso aqui é para água. Então, o que acontece a 4 graus Celsius? Se eu aumentar a temperatura, por exemplo, para 100 graus Celsius, até a água ferver, é claro que o volume da água aumenta, né? Que vai dilatar, vai aumentar a sua capacidade aqui, ó, volumétrica, né? Mas a água, quando você abaixa a temperatura de 4 graus Celsius até zero, o que acontece? Ela vai congelar, vai virar gelo. E aí repara que o volume da água aumenta também, ó. Então ela aumenta quanto? Quando passar de 4 graus Celsius ou quando baixar de 4 graus Celsius para 0 graus Celsius. Então aumenta um pouquinho aqui o volume da água, tá? E tem os gráficos que são apresentados aqui, ó. Se você aumentar a temperatura, o que acontece com o volume da água? Aqui está centímetro cúbico.
1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 ml, tá? Então, se eu aumentar a temperatura, o que acontece com o volume da água? Aumenta. Mas se abaixar a temperatura também menor que 4 graus Celsius, o volume da água também aumenta. Se o volume aumenta, a densidade diminui, tá? Densidade de uma substância é a massa dela dividida pelo volume dela. Se o volume dela aumenta, a densidade diminui, tá bom? Então, congelou a água, o que acontece com o volume dela? Aumenta, tá bom? Aqui eu tenho um gráfico de densidade que está ao contrário desse aqui. Por que está ao contrário? Ó, vamos pegar aqui 4 graus Celsius. Ó. 4 graus Celsius, a densidade é quanto? É 1 grama por ml. É a maior densidade da água a 4 graus Celsius. Porque quando eu aumentar a temperatura da água, o que acontece com o volume dela? Não aumenta? Olha lá, o volume da água não aumenta quando aumenta a temperatura. Se aumenta, né, o volume, a densidade diminui. Por isso que a curva está para baixo. Agora, se eu pegar aqui, ó, a temperatura ia abaixar de 4 até 0 graus Celsius, congelar a água, o que acontece? O volume também aumenta, né? Então, se o volume aumenta, o que acontece? A densidade também faz o quê? Diminui. E quando a água congelar, a densidade dela vai ficar 0,9999, ou seja, menor que 1. Por isso que a água, quando vira gelo a 0 graus Celsius, ela boia na água, né? Olha lá, ó, um iceberg, né? O iceberg boia na água. O iceberg é gelo, gelo é água. Por que está boiando na água? Porque a densidade diminuiu, né? Então, em torno de 10% do gelo, né, fica fora da água, fica boiando. Os outros 90% ficam embaixo da água, né? Por isso que isso aqui é a ponta do iceberg, né? Quando você fala assim, a pessoa diz assim, olha, a história é apenas a ponta do iceberg, ou seja, a história é muito maior, né? A gente está sabendo só apenas o quê? 10% da história total, né? Bom, isso aqui explica também que essa condição da água, ela mantém a vida marinha, mesmo quando a água congela, ó. Vamos supor que aqui eu tenho a água congelada, é o gelo, né? A 0 graus Celsius. O que acontece? O gelo é menos denso que a água. Então a água vai congelando, a água começa a virar gelo e o gelo começa a boiar e fica na parte de cima. Mesmo que o lado de fora seja a menos 10 graus Celsius, a água de baixo ainda não congelou, ou seja, ainda está em 4 graus Celsius. Isso aqui mantém a vida marinha, ó. Porque se a água congelasse toda a menos 10 graus Celsius aqui, ó, tudo isso aqui viraria gelo. Aí o peixe não escavia no gelo. Vocês concordam? Então quer dizer que, mesmo estando menos 10 graus Celsius, essa camada de gelo aqui, ó, o gelo, a água vai congelando e vai indo para cima e mantém a água de baixo ainda líquida. Entenderam? Então o peixe aqui está nadando na água líquidazinha aqui, ó. Tá mantendo a vida marinha. Pessoal, uma questãozinha bem rápida aqui, tá? Na PUC Rio Grande do Sul. Um paralelepípedo a 10 graus Celsius possui dimensões iguais a 10 vezes 20 vezes 30 centímetros, as dimensões desse paralelepípedo, sendo constituído de um material cujo coeficiente de dilatação térmica linear é 8,0 vezes 10 a menos 6 graus a menos 1. Pessoal, 8,0 é 8, tá? Então é 8 vezes 10 a menos 6. Esse graus a menos 1 vai utilizar, né? Qual o acréscimo de volume que ele sofre quando sua temperatura é elevada para 110 graus Celsius? Então, eu vou ter uma elevação de 10 para 110. A variação aqui é 110 menos 10 vai dar uma variação de 100 graus Celsius, né? Pessoal, aqui foi dado as dimensões do paralelepípedo e o coeficiente de dilatação linear. Então, a gente tem lá, ó, um paralelepípedo, as dimensões dele é 20 centímetros, 30 centímetros e 10 centímetros. Coeficiente de dilatação alfa linear, 8 vezes 10 é menos 6, né? Variação de temperatura, 110 final menos 10 vai dar uma variação de 100 graus Celsius. Pessoal, o volume desse paralelepípedo eu calculo assim, ó. 20 vezes 30 vezes 10, porque cada um está centímetro, né? 20 vezes 30 vezes 10. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1, 6. Está aqui. Quantos zeros sobraram? Ó, 1, 2, 3. Então, acrescento. 3 zeros. Dá 6.000 centímetros cúbicos de volume inicial desse paralelepípedo. Então, eu pego aqui a variação do volume para calcular o quanto vai acrescentar de volume nesse paralelepípedo. Então, eu pego o volume inicial, vezes o gama do paralelepípedo, vezes a variação de temperatura. O volume inicial é os 6.000 centímetros cúbicos. Só para explicar, pessoal, centímetro cúbico é a mesma coisa que ml, tá? Isso aqui deu 6.000 ml, ou 6 litros, né? Mas tudo bem. 6.000 que? Centímetros cúbicos, tá aqui. Vezes o gama, só que, gente, o gama é 3 vezes o alfa. Opa, vibrou ali, ó. É 3 vezes o alfa. O alfa não é 8 vezes 10 a menos 6? Então, vou colocar aqui, ó, 3 vezes o alfa, tá? E a variação de temperatura foi de quanto? 100 graus Celsius, né? 110 menos 10, 100 graus Celsius. Como que eu faço esse cálculozinho aqui? É tudo multiplicação, ó. Eu pego 6.000 vezes 3, vezes 8, vezes 10 menos 6, vezes 100. Pego 6 vezes 3, vezes 8. Faça a continha, ó. 6 vezes 3 vezes 8 vai dar quanto? Vai dar 144. Quantos zeros tem aqui no 6.000? Não é 3? Quantos zeros tem aqui no 6? Não é 2? Gente, só contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5.
Deu quantos zeros aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, só isso. E o 10 a menos 6 deixa para o final. Então, ó, 10 a menos 6 para o final. Eu quero acabar com esse 10 a menos 6. O que eu faço? Eu corto ele, mas eu tenho que contar uma vírgula para a esquerda. Quantas casas decimais para a esquerda? 6 casas decimais. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo que caiu aqui no 4? Tá vendo que está entre o 4 e o 4? Ficou 14,4. Então, a variação de volume vai ser 14,4. 14,4 o quê? Centímetro cúbico. Então, esse paralelepípedo ele vai aumentar quanto? Vai variar quanto o tamanhozinho dele aqui? 14,4 centímetro cúbico. Ou 14,4 ml. Tá ok, pessoal? É isso. Então, a variação do volume dele foi de 14,4 centímetros cúbicos. Treina o cálculo aí, tá bom? Bom, outra questãozinha. Considere um recipiente de vidro Pirex, né, cujo volume é de 200 ml com coeficiente de dilatação gama, né, do recipiente, que é do vidro ali, ó, Pirex, 3 vezes 10 a menos 6 graus a menos 1, completamente cheio com mercúrio, cujo coeficiente de dilatação é gama do mercúrio, 2 vezes 10 a menos 4 graus a menos 1. Então aqui tem o gama do recipiente e o gama do líquido, né, que é do mercúrio, o gama real aqui do mercúrio, tá bom? Bom, as perguntinhas aqui. Eu quero saber o coeficiente de dilatação aparente do sistema Mercúrio-Pirex. E a letra B é a quantidade de líquido que transborda, que derrama, né, que é o gama aparente, né, o delta V aparente. Vou usar o gama aparente aqui, ó. Quando aquecemos o sistema de quanto? 100 graus Celsius. Então, a variação aqui vai ser 100 graus Celsius. Bom, pessoal, tá aqui, ó, letra A. Para achar o gama aparente, o que eu faço? Eu pego o gama real, que é do líquido, que é do mercúrio, menos o gama do recipiente, que é do vidro Pirex. Gama aparente vai ser 2 vezes 10 a menos 4, que o exercício deu, menos 3 vezes 10 a menos 6, que é do recipiente, né, do vidro lá Pirex. Pessoal, só um comentáriozinho. Você acha que o gama do recipiente é maior porque aqui está 3, né? Mas não é não, ó. O gama maior é o do líquido, é o do mercúrio. Professor, mas como? Se aqui é 2, aqui é 3. Tá vendo o expoente 10 a menos 4 aqui, ó? Gente, 10 a menos 4 é maior do que 10 a menos 6. Vamos recorrer à matemáticazinha lá, né? Aqui o gama, né, do mercúrio aqui é 10 a menos 4, 10 a menos 4 é maior do que 10 a menos 6. Faz aquela reta numérica da matemática lá, você vai perceber que o menos 4 é maior que o menos 6, tá? E aí, como que eu faço essa continha aqui? Eu vou ensinar isso aqui agora, matemáticazinha. Isso aqui não é física, não, é matemática. Pessoal, eu tenho que colocar esses expoentes aqui iguais, porque aqui não é vezes, aqui é menos, tá? Então, o que eu faço aqui, ó? Tá vendo esse 10 aqui? Tá vendo o menos 4? Eu vou aumentar 2 para 200. Eu vou aumentar duas casas decimais, 2 zeros, perdão. Vou aumentar 2 zerozinhos aqui. O 2 vai virar quanto? Vai virar 200. Aumentei 2 unidades. Então, esse número aqui ele tem que diminuir 2 unidades. Gente, se eu aumentei aqui para 200, 2 unidades, 2 zeros, aqui eu tenho que diminuir de menos 4 para menos 6, tá? Então, não vai para menos 2, não. Vai diminuir para menos 6. Aumentou aqui, diminui menos 4 para menos 6. Treine isso aí que no terceiro ano, logo vocês vão estar usando demais esse cálculo. Tá bom? Então, aumentou 2 para 200, diminuiu menos 4 para quanto? Para menos 6. Então, diminuiu 2 unidades. E agora, pessoal, os 10 a menos 6 estão iguais, ó. As bases 10 estão iguais. Como aqui não é multiplicação e subtração, você conserva o 10 a menos 6. Então, conservei aqui, ó. Tá bom? Matemáticazinha, tá? Treinar. Então, 10 a menos 6 e 10 a menos 6 eu conservei uma vez só, 10 a menos 6. E aqui eu faço 200 menos 3 normalmente. 200 menos 3 vai dar quanto? 197, tá bom? Então, gama aparente é quanto? É 197 vezes 10 a menos 6. Tá ok? Bom, se for para escrever isso aqui em notação científica, pessoal, treina a notação científica também, ó. Notação científica eu tenho que deixar o número sozinho aqui, que é o 1. E tem que colocar uma vírgulazinha aqui, ó. Mas se eu colocar 1,97, o número diminuiu. Era 197, caiu para quanto? Para 1,97. Se esse número aqui diminuiu 2 unidades, esse aqui tem que aumentar. Olha lá, ó, de novo, ó. Se diminuiu, né, 2 unidades, aqui faz o quê? Aumenta. Aumentou 2 unidades. Aumentou 2 unidades para quanto? Para menos 4. Menos 4 é maior que menos 6, tá bom? Então, qual que é o gama aparente? 1,97 vezes 10 a menos 4 graus a menos 1, tá bom? E a letra B, eu quero saber o quanto que derramou. Então, vou pegar a variação do volume aparente. É o volume inicial, vezes o gama aparente, que está aqui, vezes a variação de temperatura, tá ok? O volume inicial, o exercício deu que é 200 ml. O gama aparente eu acabei de calcular, que é 1,97 vezes 10 a menos 4. E a variação de temperatura é de 100 graus Celsius. Então, tá aqui. Como que faz esse cálculo matemático? Pega aqui, ó.
Tá vendo que aqui tem duas casas decimais? É multiplicação. Aqui não é 100. O 100 não tem 2 zeros sobrando. Então, você corta essa vírgula, que tem duas casas decimais, com os 2 zeros do 100. Vira 1. Então, o número vai virar quanto? 197. Esse 100 aqui vai sumir. Cortou o zero, ficou 1. Ok? Então, ficou 200 vezes quanto? 197. Eu tirei a vírgula. E esse 10 a menos 4, eu vou deixar ele por último. Agora, eu vou multiplicar 200 vezes 197. Faça aí, ó. 2 vezes 197 vai dar 394. Sobrou 2 zeros do 200 aqui, ó. 394 dos 2 zeros que sobraram. E agora o 10 a menos 4. Eu vou cortar esse 10 a menos 4 e vou andar a vírgula 4 casas para a esquerda. Então, eu vou contar aqui. 1, 2, 3, 4. Onde é que caiu a vírgula? Entre o 3 e o 9. E aí cortou esses 2 zeros aqui, cortou o 10 a menos 4. Sobrou o quê? 3,94 ml. Então, quantos ml vai derramar desse recipiente? 3,94 ml. Na verdade, isso aqui é o volume aparente, tá ok? Então tá aí, pessoal. Refaça os exercícios, tá? Pega o exercício, tenta fazer ele sem olhar o vídeo. E depois faz olhando o vídeo para tirar as suas dúvidas. E boa sorte nos exercícios, tá ok, meu povo? Força, garra, determinação. Estudem para alcançar o seu projeto de vida.